Olá, sou Walter Maciel Neto, sócio da Quest Investimentos. Estou aqui para falar dos resultados de 2012, de dezembro de 2012, combinando com o fechamento do ano. O ano foi muito favorável para a Quest Investimentos, com sólida performance dos fundos das diversas estratégias que administramos. A correta leitura do cenário de investimentos, combinada com uma utilização eficiente dos orçamentos de risco, foi responsável por essa performance. Ao longo do ano, nós fizemos 3 principais apostas no tocante ao cenário internacional. Primeiro, em relação à China. Víamos muito baixa visibilidade numa recuperação chinesa, mas não acreditávamos no hard landing e imaginávamos que a economia chinesa voltaria a se acelerar a partir do quarto trimestre. Esse cenário se confirmou. Em relação aos Estados Unidos, víamos um crescimento gradual, afastando os riscos de double dip. Ainda tínhamos o problema do fiscal cliff no final do ano, mas apostávamos numa solução mais favorável, que acabou se acontecendo. E, finalmente, o mais importante, em relação à não ruptura da zona do euro. Víamos o euro como um projeto muito mais geopolítico do que puramente econômico e que os países membros fariam todos os esforços para evitar essa ruptura. O que estamos assistindo agora é uma lenta e longa integração econômica e fiscal, que já se iniciou. Mesmo acertando na visão do cenário internacional, a evolução do cenário foi lenta e com vários sustos, principalmente no que diz respeito ao euro. E isso acabou explicando a alta volatilidade dos mercados ao longo do ano. Em relação ao Brasil, e especificamente na área de equities, nossa principal aposta foi numa recuperação da atividade a partir do final do terceiro tri. E por isso, evitamos picar nos setores mais defensivos domésticos, como bens de consumo e mesmo utilities, que estavam sendo negociados a múltiplos muito elevados. Também, por ainda não ver uma maior visibilidade da recuperação chinesa, evitamos fazer apostas nas empresas exportadoras de commodities, nos chamados cíclicos globais. Nossa preferência foi por alocação nos setores mais cíclicos locais, mais discricionários, e essa aposta se mostrou bastante correta. Outro detalhe importante é que ao longo de 2012 conseguimos executar com sucesso as melhorias que planejamos em 2011, com o objetivo de tornar os fundos mais eficientes e com maior potencial de geração de alfa. No caso dos fundos de equities, reduzimos o número de papéis nas carteiras dos fundos long only e reduzimos o turnover dos fundos, ficando com um horizonte de investimento mais longo e com uma menor correlação com os índices, especialmente o Bovespa e o IBX. Nos fundos long short, nós reduzimos o gross sujo e aumentamos o gross limpo, através de pares e não de carteira contra índice, tornando os fundos com muito mais potencial de geração de alfa. Nos fundos macro, a maior diversificação de ativos e a maior diversificação de estratégias, com maior utilização do orçamento de risco, também tornaram os fundos mais eficientes. Em adição, nós simplificamos nossa prateleira de produtos e lançamos novos fundos para algumas estratégias que achávamos importantes. Temos hoje 2 fundos na estratégia long only, o Quest Ações e o Quest Small Caps, e alguns mandatos que fazemos gestão para investidores institucionais. Temos um fundo long bias, que é o Quest Top. Temos 2 fundos long short, o Quest Equity Hedge, que é um FIM, e o Quest Total Return, que é um long short sob regime de FIA, sem o come cotas. Temos o fundo Quest Quant, que é um long short sistemático. E finalmente, na estratégia macro, temos o Quest Macro, FIC-FIM, e temos o Quest Institucional. E por último, lançamos uma nova estratégia, que assim que tivermos 6 meses de rentabilidade, poderemos divulgar as lâminas, que é o Quest Yield, que é um fundo de longo prazo, de renda fixa, com gestão ativa. Com relação às performances, o Quest Ações FIA fechou o ano com 20,44% contra 7,4% do Ibovespa e com um resultado, especialmente no segundo semestre, com grande alta performance em relação ao índice. Já pelo meio do ano, começamos a tornar a carteira do Quest FIA menos correlacionada com o Bovespa, mais concentrada e utilizando algumas ideias dos small caps. Isso acabou tornando o fundo um fundo muito mais interessante e preparado para enfrentar o cenário de investimentos em 2013. O Quest Small Caps foi o grande destaque dessa categoria, com 48,09% no ano, acumulando uma performance excepcional desde que foi lançado nos últimos 3 anos e já atingindo 100 milhões de patrimônio. Na estratégia Long Bias, o Quest Top fechou o ano com 37,81%
e um desempenho fantástico a partir de seu lançamento em 23 de janeiro. Na estratégia long short, o Quest Equity Hedge terminou o ano com 178% do CDI e o Quest Total Return com 233% do CDI. Finalmente, na estratégia macro, é importante lembrar que em outubro nós incorporamos o Quest Absoluto no Quest Macro FICFIN, mas o Quest Macro passou a trabalhar com o orçamento de risco do Absoluto. Com esse mesmo orçamento de risco, o Quest Absoluto teria terminado o ano de 2012 com 146% do CDI. Mas o mais importante é que nos últimos 3 meses do ano, o Quest Macro conseguiu devolver para o investidor 197% do CDI de retorno. Por tudo isso, 2012 foi um marco na história da Quest. Queremos agradecer aos nossos parceiros e investidores pelo apoio e confiança e desejar a todos um excelente 2013. Muito obrigado.